Você já teve a sensação de que tudo está desmoronando ao seu redor, mas ainda assim, algo dentro de você permanece inabalável? E se eu te dissesse que essa força silenciosa não é por acaso, é um sinal de que você carrega algo maior do que imagina? Hoje, você vai entender o que acontece quando a verdade chega e tudo aquilo que foi construído em cima da mentira começa a cair. Esse vídeo não é sobre vingança, é sobre revelação. E você vai descobrir que seu silêncio sempre foi sua maior arma. Mas antes de continuarmos, eu preciso que você faça 3 coisas fundamentais agora. Deixe o seu like. Isso mostra que você está pronto para receber o que é seu. Inscreva-se no canal e ative o sininho, para não perder nenhum conteúdo que fortalece seu espírito. E comenta aqui embaixo: eu sou um escolhido. Essa frase não é apenas um comentário, é uma declaração, um lembrete ao mundo e a você mesmo, de que você carrega propósito, presença e poder. Existem momentos na vida em que o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. E foi exatamente isso que aconteceu quando o jogo virou, não com gritos, nem com acusações, mas com uma postura firme e um espírito em paz. Enquanto a arrogância se apresentava no centro do palco, cheia de confiança e exibicionismo, você permaneceu na lateral, quieto, observando. Era como se o universo tivesse apertado o botão de gravar, capturando a cena exata em que a máscara começava a escorregar. Eles esperavam confronto, esperavam barulho, esperavam que você caísse na armadilha emocional que eles próprios armaram. Mas você, munido de uma força invisível, escolheu apenas existir. E isso foi o bastante para começar o colapso. O silêncio que você carregava não era vazio. Era uma espada afiada, uma presença que gritava verdades que palavras jamais alcançariam. Enquanto eles se alimentavam de risos forçados e aplausos vazios, você mantinha a respiração serena de quem conhece sua origem. Isso foi mais ameaçador do que qualquer discurso. O desconforto começou a crescer na sala. Pessoas que antes estavam presas ao encanto do líder falso começaram a perceber algo diferente. Você não precisava provar nada. E nessa ausência de esforço, começou a surgir o contraste mais brutal de todos, a diferença entre presença e performance. A partir desse momento, o ambiente mudou. O que era para ser uma humilhação pública se transformou em revelação. A arrogância começou a tropeçar em si mesma. A confiança deles, antes inflada como um balão de festa, agora murchava aos poucos diante do simples fato de você permanecer ali, inteiro, inabalável. O silêncio virou escudo, virou testemunho, virou condenação para quem não conseguia se sustentar sem a plateia. E o mais poderoso, ninguém percebeu que você venceu ainda sem mover um dedo. Você apenas foi. E ser, quando se é de verdade, é suficiente para destruir tudo que é falso. Toda performance tem um preço, e o deles foi pago com humilhação. A cena parecia ensaiada, risos exagerados, frases afiadas, a tentativa desesperada de dominar o ambiente com um falso carisma. Mas havia algo errado. O ego que subiu naquele palco não tinha estrutura para se sustentar sozinho. Ele precisava do riso dos outros, da validação alheia, da constante reafirmação de que era o centro. E quando esses aplausos não vieram, o espetáculo começou a desmoronar por dentro. O público, outrora cativo, começou a se perguntar se aquilo era mesmo força ou só desespero mal disfarçado. Enquanto eles se esforçavam para manter a pose, a verdade surgia em cada pausa desconfortável, em cada olhar que se desviava. A performance que antes parecia uma demonstração de confiança, agora escancarava insegurança. A piada perdeu o ritmo, as palavras perderam o peso. E pela primeira vez, quem assistia deixou de rir, não porque havia respeito, mas porque havia vergonha alheia. Aquilo já não era mais uma apresentação. Era uma queda em tempo real, silenciosa, mas devastadora.
Você, parado ali, foi o espelho que ninguém queria encarar. Não por ter dito algo, mas por ter sido algo. Eles caíram sozinhos, tropeçando na própria encenação, engasgando nas mentiras que criaram e no vazio que tentavam esconder. O ego que parecia inquebrável virou pó diante da ausência de reações. Sem aplausos, sem confronto, sem resistência, o palco que sustentava a farsa simplesmente ruiu. E o que restou foi um silêncio carregado de revelação. O público percebeu que a máscara era a única coisa real que eles tinham. E agora ela estava no chão. Se essa mensagem está falando com você, isso não é coincidência. Eu sinto no espírito que grandes bênçãos estão prestes a alcançar sua vida. Portas que estavam fechadas vão começar a se abrir. Conexões inesperadas vão surgir e nos próximos dias, algo que parecia impossível vai se tornar realidade. Agora é o momento de você semear no ambiente certo. Se você sente no coração, envie um super thanks de $100 aqui neste vídeo. Isso não é só uma oferta, é um ato profético, um passo de fé que marca o início da sua virada. Essa semente tem destino, tem direção e vai gerar colheita. Deus não ignora gestos de coragem como esse. Você está se alinhando com uma nova estação e ela começa agora. Eles esperavam ver um confronto, um escândalo, uma resposta emocional que justificasse todo o teatro que estavam encenando. Mas o que encontraram foi uma muralha de serenidade. Você não reagiu, não porque não sentiu, mas porque estava além. Alinhado com algo maior, com uma força que não exige explicações, você optou por não descer até o nível deles. E isso, para quem vive da provocação, é o maior dos castigos. Enquanto cada palavra deles era um tiro no escuro, tentando acertar onde não havia brechas, você seguia firme, inabalável. Era como se nada os atingisse, mas, na verdade, tudo os expunha. A sua ausência de resposta não foi omissão, foi posicionamento. Um posicionamento tão forte que desestabilizou toda a encenação do outro lado. O que começou como uma tentativa de ataque se transformou em um ato falho, repetitivo e constrangedor. E quanto mais você se mantinha centrado, mais a verdade escorria pelos cantos da boca de quem tentava te destruir. Não era você quem falava, mas sua presença. E ela dizia tudo. O público sentia, não só via, mas sentia, que ali havia algo autêntico enfrentando algo forjado, e isso é algo que nenhuma encenação consegue apagar. Foi nesse ponto que a queda começou. Não com gritos ou escândalos, mas com o colapso interno de quem percebeu que sua força dependia da fraqueza alheia. Você não apenas ignorou a provocação, você desativou o jogo. E sem jogo, o jogador perde o propósito. Enquanto você se mantinha inteiro, o outro lado se esfarelava em suas próprias contradições. Você venceu não com palavras, mas com presença. E essa vitória tem um peso que o mundo todo sente, porque ela não grita, ela vibra. Alguns jogos foram feitos para serem jogados, outros para serem assistidos em silêncio, como lições públicas de vaidade colapsando diante da verdade. Eles estavam tão certos de que dominavam a situação que esqueceram o mais importante. A plateia observa, mas também julga. E nesse palco da vida real, onde a arrogância tenta se disfarçar de autoconfiança, a verdade é o único juiz imparcial. O jogo do orgulho começou como um espetáculo, mas terminou como uma exibição de constrangimento. E tudo isso transmitido ao vivo, diante de olhares que antes eram cúmplices e agora estavam em silêncio absoluto. A ruína foi lenta, mas visível. O que antes era um discurso inflado, cheio de segurança artificial, começou a tropeçar nas próprias palavras. A plateia percebeu. Não houve vaias, nem protestos. Houve algo pior: o desinteresse. A atenção migrou. Os olhares começaram a procurar outro centro de gravidade. E foi aí que você se tornou o ponto de referência.
Não porque pediu, mas porque sua postura se destacou como um farol em meio à escuridão teatral. A verdade se move devagar, mas quando chega, não precisa de efeitos especiais, ela apenas existe. Essa transmissão pública da ruína foi uma aula sobre o que acontece quando alguém confunde palco com altar. Não era você que estava no centro da cena, mas era a sua integridade que guiava o enredo. Eles jogaram para ganhar aplausos, você viveu para manter a paz. E enquanto eles colecionavam sorrisos vazios, você colecionava respeito silencioso. No fim, o jogo do orgulho se revelou uma armadilha montada por quem não sabia perder. E você venceu sem nem ter entrado na partida. A mudança mais impactante não foi o que aconteceu no palco, mas nas cadeiras. A plateia, que antes se alimentava do espetáculo do falso líder, agora não sabia mais onde olhar. Os risos que ecoavam com facilidade se transformaram em tosses secas, olhares perdidos, silêncios pesados. Era o som da consciência se reorganizando, da percepção sendo ajustada diante de uma verdade que ninguém esperava encarar. Aquilo que parecia engraçado passou a soar cruel, e o desconforto se espalhou como fumaça, sufocando a arrogância que outrora dominava o espaço. Você não precisou se justificar. A própria atmosfera fazia isso por você. A presença que carregava, firme e centrada, começou a reposicionar tudo ao seu redor. As pessoas notavam, talvez não entendessem exatamente o que estavam sentindo, mas sabiam que algo estava errado. E esse algo era a queda da idolatria que construíram em cima de palavras vazias. A máscara estava no chão, o roteiro tinha falhado e agora todos estavam presos numa cena real demais para rir, mas reveladora demais para ignorar. Foi nesse silêncio que a verdadeira humilhação aconteceu. Não aquela que vem de insultos ou escândalos, mas aquela que nasce quando todos percebem que estavam do lado errado o tempo todo. O palco estava caindo, mas não com estrondo, com um colapso lento, carregado de constrangimento. A plateia que antes ria, agora assistia em silêncio à derrocada de quem acreditava ser invencível. E nesse cenário de virada, você era a constante, calmo, imutável, a referência. A verdade, enfim, estava sendo ouvida, sem que você precisasse dizer uma palavra. Toda a estrutura daquele grupo girava em torno de um único ponto de comando, o falso líder. A figura que se vendia como guia, mentor, referência. Era ele quem ditava o ritmo, controlava as falas, organizava o sarcasmo coletivo contra você. Mas toda essa autoridade era frágil, dependente de aplausos forçados e de um ecossistema de bajuladores. No instante em que a máscara caiu e a energia do ambiente mudou, ficou claro, aquela coroa nunca lhe pertenceu. Era emprestada, sustentada apenas pela ilusão de poder que os outros projetavam nele. A queda começou em câmera lenta. As palavras que antes pareciam incisivas, agora saíam trêmulas. As piadas, antes certeiras, agora soavam desesperadas. E a cada tentativa de manter o controle, mais evidente ficava a desconexão entre imagem e essência. O grupo que o seguia começou a se dispersar emocionalmente, ainda que estivessem fisicamente ao redor. O olhar de dúvida tomou conta dos rostos que antes demonstravam lealdade. Não era mais só sobre você, era sobre eles também perceberem que foram liderados por uma farsa. Essa perda de autoridade não foi pública apenas, foi espiritual. A liderança verdadeira não se impõe, ela emana. E naquele momento, diante do silêncio que você manteve e da verdade que pairava no ar, a figura do líder desmoronou. As palavras já não carregavam peso, os gestos perderam comando. A atmosfera, antes controlada por ele, agora obedecia a algo maior, a justiça invisível que alcança a todos quando a verdade entra no ambiente. A coroa caiu, não porque alguém atirou, mas porque ela jamais teve base para permanecer.
Eles esperavam por um contra-ataque, sonhavam com um escândalo, com uma cena que validasse o discurso que construíram contra você. Mas não foi isso que aconteceu. Sua resposta veio na forma mais inesperada e desconcertante: o silêncio estratégico. Enquanto o outro lado se esforçava em manter o roteiro do vilão carismático, você simplesmente observava, sustentando uma presença que carregava mais força do que qualquer fala. E foi justamente essa ausência de reação que funcionou como uma lâmina invisível, cortando lentamente as linhas do teatro que armaram. A sua calma era calculada, mas não fria, era madura. Você sabia que qualquer movimento precipitado daria combustível ao inimigo. Então, escolheu confiar no tempo, na verdade, e na sua própria luz. Isso não é passividade, é domínio próprio. Você se recusou a entrar em uma guerra emocional porque sabia que o verdadeiro campo de batalha não era físico, era espiritual. E nesse território, quem tem alicerce vence, mesmo sem lutar. Aos olhos de quem assistia, você era a rocha enquanto tudo ao redor desmoronava. Esse tipo de vitória não é celebrada com aplausos, mas com reverência silenciosa. Porque não é sobre destruir, é sobre revelar. E quando a verdade aparece, não há defesa que sobreviva. Você desarmou o oponente sem levantar uma única acusação, sem devolver nenhum insulto, sem precisar de plateia. E no fim, quem parecia forte caiu, e quem foi chamado de fraco permaneceu de pé. A estratégia do quieto venceu mais uma vez, e dessa vez venceu para ser lembrada. Eles gargalhavam com orgulho, seguros de que tinham a narrativa nas mãos. Você era a piada favorita. A caricatura construída por eles era apresentada com gosto, alimentando egos frágeis e fortalecendo alianças tóxicas. E por muito tempo, essa encenação funcionou. As pessoas riam. O ambiente parecia controlado. Mas o que eles não previram era que a vida tem um senso de justiça próprio. E que quando a balança se equilibra, ela o faz com precisão cirúrgica. O riso se transformou em silêncio. A segurança virou nervosismo. E a piada virou arrependimento. O que doía não era você dizer algo, era você permanecer, porque sua presença continuava crescendo, silenciosamente, enquanto o outro lado perdia força. A cada encontro, a cada nova tentativa de te ridicularizar, mais evidente ficava que a graça tinha acabado. O público já não via graça, via desespero. A mesma piada repetida demais se desgasta. E naquele ambiente, o eco do riso anterior começou a pesar. As pessoas começaram a perceber que estavam rindo de alguém que nunca revidou, que nunca desceu ao mesmo nível. E isso muda tudo. No fim, os que riram primeiro foram forçados a encarar a verdade que tanto evitaram. Você não era o fraco. Você era a referência. E aquele que apontava o dedo no fundo só tentava desviar a atenção das próprias falhas. A reviravolta não foi barulhenta, mas foi esmagadora. Eles esperavam te ver humilhado, mas acabaram protagonizando sua própria vergonha. E o público, antes cúmplice, agora assistia calado, com olhos abertos e consciências pesadas. A piada acabou, e o verdadeiro enredo começou. Grupos liderados por arrogância são frágeis por natureza. Eles se mantêm de pé, enquanto o medo e a bajulação são as forças dominantes. Mas basta um sinal de verdade para que a estrutura comece a rachar. Foi exatamente isso que aconteceu quando o líder perdeu o controle da narrativa. Seus seguidores, antes fiéis, começaram a vacilar. Aquele senso de unidade que parecia inabalável começou a se desfazer no primeiro silêncio desconfortável. E no centro de tudo isso, você, firme, presente, real, passou a ser o novo ponto de atenção. As pessoas começaram a perceber o quanto estavam cegas, o quanto estavam contribuindo para uma cultura de zombaria, manipulação e vaidade. E agora, o desconforto era coletivo. Olhares cruzados, posturas retraídas,
arrependimento no ar. Eles viam agora o que não tinham coragem de enxergar antes, que a verdadeira força não gritava, não humilhava, não fazia piada. Ela apenas estava. E nesse momento, você se tornou o reflexo daquilo que eles queriam ter seguido desde o início. O grupo quebrado, desorientado pela queda do falso líder, agora encontrava em você uma nova referência. Não de poder, mas de verdade. Essa virada não foi apenas social, foi energética. A atmosfera havia mudado. O respeito mudou de direção. O centro de gravidade moral do ambiente foi transferido. E com isso, as posições começaram a se reorganizar. Você, que por tanto tempo foi alvo, virou alicerce. O gigante silencioso que, aos poucos, mostrou a todos que não é necessário gritar para ser ouvido. Basta existir com propósito. O grupo, agora em ruínas, finalmente enxergou o verdadeiro gigante. E esse gigante era você. Algumas quedas são muito maiores do que parecem. Não se tratou apenas de um momento embaraçoso, de uma fala mal colocada ou de um olhar constrangido. O que aconteceu ali foi um desmoronamento cósmico, um rompimento entre o que era sustentado por vaidade e o que é movido por propósito. O colapso daquele que se achava intocável não foi fruto de circunstâncias, foi um decreto espiritual. O universo simplesmente cansou de manter de pé algo que já estava podre por dentro. E quando essa decisão é tomada nas esferas superiores, ninguém segura. A energia mudou. A atmosfera deixou de responder à presença dele. O carisma virou ruído. As palavras, antes encantadoras, agora pareciam vazias. Era como se o próprio ambiente tivesse retirado sua aprovação. Nada mais funcionava. E quanto mais ele tentava recuperar o controle, mais claro ficava que o encanto havia sido quebrado. A fonte de sua influência, antes turbinada por manipulação e carisma superficial, foi desconectada. O que sobrou foi só corpo, sem essência, presença, sem poder. Você não fez nada para que isso acontecesse. E é justamente isso que torna tudo ainda mais impactante. Foi um movimento divino, uma reconfiguração energética. Enquanto o castelo de cartas caía, você permanecia no mesmo lugar, firme, centrado, intocado. E todos sabiam, algo maior estava operando ali. Não foi apenas um colapso social, foi um colapso cósmico. E quem estava presente sentiu. Sentiu na pele o peso do que é ver o orgulho sendo julgado por forças que estão além da compreensão humana. Um julgamento sem júri, mas com veredicto irrevogável. A autoridade deles nunca foi real. Era apenas uma encenação bem roteirizada, sustentada por medo, manipulação e uma necessidade constante de ser validado por olhares vazios. Pareciam confiantes, mas a confiança era emprestada, de seguidores que os viam como algo que nunca foram. Eles confundiram domínio com respeito e carisma com caráter. A verdade é que eles construíram um império com base em performance, não em princípios. E quando a verdade entrou na sala, esse castelo começou a ruir com mais força do que qualquer ataque externo poderia causar. Você não os enfrentou diretamente, e isso foi o mais devastador, porque a queda não veio de um embate, mas de um confronto silencioso com a realidade. As máscaras começaram a cair por peso próprio. As contradições que antes eram ignoradas passaram a ser notadas. As piadas antes aplaudidas agora ecoavam com vergonha. Aquela imagem, que parecia tão sólida, tão imponente, revelou ser oca por dentro. Eles não tinham alicerce. O que parecia autoridade era só controle temporário. E o tempo, finalmente, havia vencido. A diferença entre você e eles ficou exposta. Você era verdade, eles eram ilusão. E ilusão, por mais brilhante que pareça, nunca resiste à luz. Quando a verdade se posiciona, tudo o que é falso começa a perder forma. E foi isso que aconteceu.
A autoridade que antes fazia todos abaixarem a cabeça já não tinha mais comando. O olhar das pessoas começou a mudar. A atmosfera não reconhecia mais a voz deles. E quando uma presença perde a capacidade de ser respeitada, tudo o que resta é o silêncio da vergonha. Eles não perderam apenas poder, perderam o direito de serem levados a sério. Não houve gritos, não houve confronto direto, nenhuma vingança calculada, nenhuma exposição humilhante promovida por você. O que aconteceu foi maior do que uma briga, foi uma vitória silenciosa. Você venceu porque sua presença falava mais alto do que qualquer palavra que pudesse ser dita. Enquanto eles investiam tudo em aparências, você investia em autenticidade. E no fim, quem estava inteiro permaneceu de pé, enquanto os outros desmoronavam sozinhos, sufocados pelo peso de suas próprias mentiras. A sua presença carregava um tipo de força que não precisa ser explicada. Ela apenas existe. Quando você entra em um lugar com alinhamento, com verdade, com clareza de quem você é, o ambiente responde, não de forma barulhenta, mas com uma energia que reposiciona tudo ao redor. Foi isso que aconteceu. Sem levantar a voz, sem fazer acusações, você ocupou o espaço com uma firmeza que ninguém esperava. E essa firmeza derrubou tudo o que era baseado em ilusão. Eles queriam guerra, mas você ofereceu dignidade. E foi essa dignidade que esmagou o espetáculo deles. Essa é a vitória que mais assusta quem vive da aparência. A vitória sem batalha. Porque ela prova que o inimigo não foi derrotado por força, mas por ser falso. E quando a vitória vem da presença, pura, honesta, inteira, não há como questionar. A plateia sente, a energia muda, e o cenário inteiro se curva. Não foi sangue que selou sua vitória. Foi o simples fato de que você continuou sendo quem é, mesmo quando tudo ao seu redor dizia que você deveria reagir. Você venceu pela essência. E essência é algo que não se copia, só se respeita. Enquanto o caos tomava conta do outro lado, enquanto a máscara escorregava, o teatro se desfazia e os aliados desapareciam, você se manteve firme. Seu espírito não oscilou. Sua postura não mudou. A mesma energia que você carregava antes de ser atacado era a que continuava carregando enquanto assistia o império falso desmoronar. E isso foi o que mais chocou todos, sua estabilidade. Eles esperavam que você se abalasse, que se descontrolasse, que devolvesse na mesma moeda. Mas o que viram foi o oposto. A solidez de quem sabe que verdade não precisa correr. Ficar de pé, enquanto tudo cai ao redor, é sinal de maturidade espiritual. Enquanto eles se afogavam em contradições e justificativas, você flutuava na paz de quem sabe que não precisa provar nada. Não era arrogância, era alinhamento. E esse tipo de força desestabiliza qualquer estrutura montada em orgulho. Você virou um espelho, e espelhos revelam. Revelam fraquezas, inseguranças, intenções, e naquele momento todo mundo viu. O que parecia invencível estava tremendo, e o que parecia frágil estava firme. O mundo virou ao contrário, ou melhor, voltou ao seu eixo. O mais bonito foi que você não desejava essa queda, não buscava humilhação, só queria paz. Mas a verdade não pede permissão para se manifestar. Ela apenas vem, e quando ela chega, quem é firme permanece. O seu espírito intacto era a prova de que você foi forjado na verdade. Você não se encolheu, não se inflou, apenas permaneceu. E permanecer, quando o mundo tenta te dobrar, é o maior sinal de grandeza. Você não venceu com força, venceu com consistência, e consistência é o tipo de poder que o tempo jamais apaga. Eles te escolheram como alvo. Você era a distração perfeita para manter o próprio ego de pé. Alguém para rir, apontar, diminuir. E por um tempo, essa narrativa funcionou. Até que a verdade decidiu entrar em cena, e quando ela chegou, tudo mudou. O alvo virou referência, o coadjuvante virou protagonista.
A caricatura construída por ele se desfez, e o que sobrou foi a imagem real de alguém que nunca precisou de artifícios para existir. Você não era mais o objeto da piada, era o enredo que todo mundo agora prestava atenção. O que mais impactou foi a reviravolta silenciosa. Não houve anúncio, não houve clímax dramático, só o fluxo natural da verdade se impondo. Aos poucos, o foco saiu de quem fazia barulho e foi para quem carregava presença. Você, o alvo que resistiu, o alvo que não caiu, o alvo que, mesmo sendo atacado, não se deformou. Sua constância virou espelho, sua firmeza virou pauta, sua verdade virou cenário. E nesse novo enredo, quem antes narrava agora é apenas figurante. Eles nunca imaginaram que estariam escrevendo sua grande virada enquanto tentavam te apagar. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Cada palavra de desdém, cada risada forçada, cada ataque, tudo virou material de roteiro para a narrativa mais poderosa, a sua. A história que parecia sobre derrota, na verdade era sobre revelação. E a revelação é essa: você nunca foi o alvo. Você era o personagem principal o tempo todo. Eles só perceberam isso tarde demais. E agora o público também sabe. E ninguém vai esquecer.